Olá, bem-vindo ao Community Videocast do TechNet Brasil. Meu nome é Vinícius Apolinário, eu sou especialista em segurança Microsoft e sou instrutor nas plataformas Windows Server 2003 e Windows Server 2008. Gostaria de convidar a todos a conhecer o meu blog, o blog ADM de Redes, cujo endereço está na tela de vocês. É o blog admderedes.spaces.live.com. O vídeo de hoje é uma série de 3 vídeos, nós dividimos em 3 partes, onde nós vamos falar da instalação do Forefront Client Security, da sigla FCS, em topologia de um servidor. Ou seja, todas as funções do seu Forefront Client Security estarão instaladas no mesmo servidor. Então, nessa primeira parte, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso Forefront Client Security, na topologia de um servidor. O que significa a topologia de um servidor? Significa que todas as funções do seu Forefront Client Security vão estar rodando na mesma máquina. Tá, ok? Essa é uma topologia que é orientada para testes ou então para atender até 1000 estações clientes. Tá, ok? Acima de 1000 estações clientes, você deve começar a separar as funções do seu Forefront Client Security. A gente vai verificar quais são essas funções um pouquinho mais para frente. Para mais informações sobre o seu Forefront Client Security, você pode acessar o site www.microsoft.com/forefront. Então, nesse primeiro vídeo, nós vamos começar a falar sobre os pré-requisitos para a instalação do seu Forefront Client Security. Então, lembrando que como você está rodando todas as funções do seu Forefront na mesma máquina, todos esses pré-requisitos aqui listados devem estar instalados nessa máquina, que a gente recomenda que seja um Windows Server 2003. Então, vamos lá. Os primeiros requisitos são .NET Framework nas versões 2.0 e na versão 3.0, tá, ok? É necessária a instalação dos dois. Ambos podem ser baixados do site da Microsoft, microsoft.com/downloads, ok? Os componentes do nosso Windows Server 2003, IIS e o ASP.NET, o Microsoft Report Viewer, que você também pode fazer o download do site da Microsoft, o SQL Server 2005 com o Service Pack 2, a gente vai dar mais informações sobre o nosso SQL um pouco mais para frente, tá, ok? Caso o seu Windows Server 2003 ainda não tenha, é preciso também baixar o MMC 3.0, tá, ok? O GPMC, no mínimo com Service Pack 1 também, para gerenciar as políticas quando você for instalar as políticas dos seus clientes, tá, ok? E o WSUS com Service Pack 1, na versão 3.0, já é aconselhado. Você pode utilizar a versão 2.0, mas é aconselhada a versão 3.0, que teve algumas melhorias que vão ajudar o seu Forefront na instalação dos seus clientes e na atualização das definições das assinaturas da engine do Forefront Client Security. Tá, ok? Então, vamos agora para a demonstração. A gente vai mostrar aqui qual é o ambiente que a gente tem, o que cada uma das máquinas que a gente tem representa, e aí sim a gente parte para a instalação dos pré-requisitos. Vamos lá. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma máquina Domain Controller, o nosso DC1, com Windows Server 2003. Lembrando que você não pode instalar o seu Forefront Client Security sem que você tenha um domínio Active Directory, ok? Aqui eu tenho o FCS1, que é a minha máquina que vai ter todas as funções do nosso Forefront Client Security, ok? Tem uma máquina Windows Server 2008, que aqui a gente vai utilizar como um exemplo, ok? Mostrando que a gente pode instalar o nosso Forefront Client Security já nas últimas versões da nossa plataforma Windows, ok? Tenho também uma máquina cliente com Windows XP e uma outra máquina cliente já com Windows 7 na versão RTM, ok? Então, vou abrir aqui o meu Forefront Client Security, ok? Se eu entrar aqui no painel de controle dessa máquina, adicionar e remover programas, eu posso verificar que eu já tenho todas as os meus pré-requisitos instalados. Então, olha lá, .NET Framework nas versões 2.0 e na versão 3.0. Eu tenho o GPMC aqui com Service Pack 1, tá, ok? Tenho, por exemplo, aqui em adicionar e remover componentes do Windows, eu tenho aqui em Application Server o componente IIS e o componente ASP.NET instalado também, conforme a gente comentou lá atrás. Voltando aqui para a parte dos programas, eu tenho SQL Server.
Então, falando um pouquinho sobre o SQL Server que vai ser utilizado para o Forefront Client Security. Você tem que utilizar o SQL Server 2005, não pode ser a versão 2008, e esse 2005 tem que ser a versão Standard ou Enterprise, não pode ser Workgroup Edition e nem o SQL Express, tá ok? E durante a instalação do seu SQL, você tem que habilitar também a opção do SQL Server Agent, tá ok? Então, mostrando que nessa máquina aqui, eu já tenho todos os meus pré-requisitos instalados. Então, o que está faltando de pré-requisito aqui? É o nosso WSUS. O WSUS, a gente vai começar a falar na segunda parte dessa série de vídeos, onde a gente inicia a instalação do WSUS e já faz algumas configurações preparando a política de grupo para que as máquinas enxerguem qual é esse servidor de atualização e que a gente já vai dizer para esse WSUS que ele vai fazer o download do Forefront Client Security para a instalação nas máquinas, assim como as definições de atualização da engine do nosso Forefront Client Security, ok? Então assim a gente finaliza esse primeiro vídeo demonstrando quais são os pré-requisitos para a gente iniciar a instalação do nosso Forefront Client Security na topologia de um servidor. Então, todos os pré-requisitos mostrados aqui foram instalados na mesma máquina onde a gente tem o nosso Forefront Client Security, onde a gente vai ter o nosso Forefront Client Security. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, pessoal, e até mais.